fala em jejum, muitas pessoas acreditam que é passar fome, mas na verdade não é. O jejum é uma excelente estratégia e nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Vamos começar pelo início, o que é o jejum? O jejum nada mais é do que criar janelas onde você não ingere nenhum tipo de calorias. Ou seja, você entra em abstinência de alimentos e só pode tomar água, café sem açúcar e chá sem açúcar também. Então você não está ingerindo nenhumas calorias provenientes de alimentos e bebidas. Olha só, o jejum é um tipo de estresse metabólico, assim como a atividade física. Você vai lá na academia, faz o seu treino, pega bastante peso, as suas fibras musculares sofreram um estresse ali e elas precisam ser reparadas com descanso, alimentação, sono e depois elas se tornam maiores. Então o corpo, ele precisa de estresse para ele se tornar melhor e nós nos tornamos pessoas antifrágeis. Quando nós passamos por desafios e ao invés da gente ser resiliente, nós nos tornamos melhores, antifrágeis, nos tornando cada vez melhores. E o nosso corpo é assim também. O jejum faz isso no nosso corpo, porque, olha só, ele melhora as mitocôndrias. E o que é essas mitocôndrias? Não sei se você lembra na época da escola, mas elas são as nossas organelas responsáveis em produzir energia. E o jejum melhora a qualidade mitocondrial, ou seja, você começa a produzir mais energia com pouco esforço. O seu corpo começa a reciclar as mitocôndrias ineficientes, então você começa a ter uma melhora no seu metabolismo, começa a ter mais energia, começa a oxidar mais gordura, melhora o uso de glicose. E o cardio também faz isso, por isso que eu sempre falo, faça cardio. O cardio é uma das melhores coisas para o seu metabolismo, para a sua saúde, para a sua qualidade de vida e longevidade. O cardio estimula a biogênese mitocondrial. O que seria isso, Maria? Aumenta a quantidade de mitocôndrias. Melhora a eficiência das mitocôndrias que já existem no seu corpo. E com isso, você vai ter um melhor controle da glicemia, mais energia e disposição ao longo do dia. Então, você quer ter saúde, quer se sentir disposta mentalmente, emocionalmente, fisicamente? Faça cardio. Leve o seu corpo a algum tipo de estresse diariamente. É por isso que eu amo o jejum e estou falando aqui do jejum. Quando eu comecei o meu processo de estilo de vida saudável, eu comecei a treinar em jejum. Sempre jantei cedo, 7 horas da noite. E o meu metabolismo, o meu corpo se tornou muito mais eficiente e melhor. Porque sim, à noite é como se o nosso corpo entrasse numa resistência à insulina. Por conta da melatonina. A melatonina é um hormônio que leva a gente a dormir, que nos dá o sono, que prepara o nosso corpo para dormir. E ela inibe a insulina, ou seja, você come ali um monte de calorias, um monte de carboidrato, vai ficar circulando mais tempo na sua corrente sanguínea, porque não vai ter essa produção eficiente da insulina. Então a insulina não vai lá pegar esse açúcar na sua corrente sanguínea e levar para as células. Aí te leva a resistência à insulina, a diabetes e assim vai. E o jejum melhora a nossa sensibilidade à insulina. Ou seja, o seu corpo vai absorver de forma muito mais eficiente a glicose, melhorando o seu metabolismo, a sua energia, a sua saúde em si e o seu corpo, falando de forma estética também. E aqui entra outro ponto, por isso que eu sempre falo dos picos de glicose. Se você tem muitos picos de glicose, você piora a sua sensibilidade à insulina. Quando você deixa o açúcar no sangue estável, as células começam a responder bem à insulina e o seu corpo consegue usar a glicose de forma mais eficiente, prevenindo o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. E essa gordura na região abdominal é inflamatória. Ela libera ocitocinas inflamatórias que te levam a uma inflamação crônica e aumenta a chance de você ter várias doenças, principalmente diabetes. Falei toda essa questão metabólica, mas eu também quero falar da parte mental que o jejum ajuda. Como você sabe, nós precisamos de estresse para a gente se tornar ainda melhor. Nós precisamos dos desconfortos da vida para a gente se tornar pessoas melhores, com virtudes, caráter, serenidade. Olha só, a serenidade não nasce na ausência de problemas ou dificuldades. Nasce quando você enfrenta esses desafios, mas você não é abalado internamente porque você passa com lucidez. Você passa entendendo os fatos, pensando sobre aquilo e criando ações para melhorar todos os dias. O jejum tira a sua mente dos pensamentos, eu preciso comer toda hora.
Você sente um pouquinho de fome e você fala, não, mas eu tô nesse propósito, nesse desafio comigo. E o ser humano precisa de desafio, porque isso mexe com a nossa autoimagem. Nós temos uma tendência natural de querer vencer. E quando você faz um desafio com você mesmo, é você se desafiando a vencer, a mostrar para você que você é uma pessoa de vitória, que você é uma pessoa que vence as barreiras, os obstáculos, os desafios no meio dessa jornada que você se propôs viver. Tem uma coisa muito importante. Nós estamos numa modernidade que não pode sentir fome. Sentiu aquela pontinha de fome, vai lá e pega uma bolacha. Vai lá e compra um doce, vai lá e pega um bolo. Fome é algo fisiológico, fome é natural, nós temos que sentir fome. De fato, nós precisamos desse mecanismo nos alertando a hora de comer. Mas, agora que tá nisso, meu Deus, você vai emagrecer, mas não vai passar fome. Todo mundo criou essa visão, mas na verdade é o contrário. Você vai passar por um processo de emagrecimento, de perder gordura por questão de saúde estética e vai passar um pouquinho de fome. Porque emagrecer é algo antifisiológico, seu corpo não quer isso. Para ele é um risco, ele precisa armazenar porque não sabe quando vai ter a próxima comida. Nós ainda temos um corpo que está vivendo no mesmo período do homem das cavernas. Ainda vive nessa escassez. É tudo questão de sobrevivência, o seu corpo ele quer sobreviver. Guarda isso no seu coração. Toda vez que você sentir uma preguiça, toda vez que você quiser o conforto, é o seu cérebro querendo sobreviver. E para ele é muito mais confortável ficar deitado quietinho, sem gastar energia. Só que isso não vai te fazer crescer. Quando você passa por um desconforto, como jejum, como fazer uma coisa difícil, você está desenvolvendo autocontrole, disciplina, autoconfiança, autoestima. E está fortalecendo a sua identidade, porque você está reforçando que você consegue fazer coisas difíceis. Isso também aumenta a sua consciência corporal. Você começa a estar mais presente no seu próprio corpo, a se entender. E olha, gente, o jejum melhora demais a minha atenção. Isso é uma coisa assim que, meu Deus, melhora 100%. Por isso que eu gosto do jejum. E eu comecei a praticar há muito tempo, mas assim, faz 3 semanas que eu estou fiel a um jejum de 12 a 14 horas, não mais que isso. Claro que tem várias estratégias, você pode fazer um jejum de 18 horas, mas precisa ter acompanhamento, precisa ser estratégico, porque o jejum não é para qualquer pessoa. Ah, eu quero emagrecer, eu vou fazer um jejum. E agora a gente já vai entrar num ponto muito importante, que é um mito isso que o jejum emagrece. Vamos entender um pouquinho. Para você emagrecer, você precisa de déficit calórico. Você precisa consumir menos calorias. O jejum vai te ajudar com isso porque você vai tirar ali uma refeição. No meu caso, eu não tiro nenhuma refeição. Se eu janto às 8, eu só vou comer no outro dia às 8. Se eu estou fazendo um jejum de 14 horas, eu só vou comer às 10, entende? Mas eu não vou pular as minhas refeições, porque o meu objetivo é diferente, eu não quero emagrecer. Eu quero recomposição corporal e eu preciso ingerir certas calorias, os macronutrientes, de forma adequada. Uma pessoa que precisa emagrecer, que está com um alto percentual de gordura, que está com obesidade, sobrepeso, se ela tirar uma refeição, ela vai perder peso, porque ela entrou em déficit calórico. Ela tirou ali 500 calorias do seu dia, isso vai fazer ela emagrecer. Tem outra questão. Se a pessoa já come pouco, vai lá e faz o jejum, o corpo da pessoa vai entrar em termogênese adaptativa, vai entrar no modo defesa, o metabolismo vai ficar muito lento. Não é comer pouco que te faz emagrecer, é comer do jeito certo, nas quantidades corretas. Outro mito muito comum: vou perder massa muscular se eu fizer jejum. Não, você não vai perder massa muscular. Você só perde massa muscular se você tiver uma ingestão inadequada de proteína, de calorias, não dormir direito, não ter um treino eficiente, um treino com estímulo e não fazer cardio, porque sim, o cardio melhora o seu treino de musculação. Cardio é diário, eu falo isso todas as vezes que eu estou com uma paciente que não faz cardio, tem que fazer cardio. E jejuns curtos, de 12 a 14 horas, não vai fazer você perder massa muscular. Pode ficar tranquila, só se você tiver uma dieta muito ruim e um treino ruim também. E aqui vai o último mito, que, meu Deus, esse a gente precisa tirar da nossa mente, que precisa comer de 3 em 3 horas.
Deixa eu te falar uma coisa, o nosso corpo não funciona por relógio. O nosso corpo não foi feito para ficar o tempo todo fazendo digestão dos alimentos. Isso é prejudicial para o nosso corpo. Porque o tempo todo você está estimulando a insulina, você está colocando o seu corpo em pós-prandial e isso é prejudicial. Quando você respeita os horários corretos da sua refeição, cria um contexto adequado, come nos horários certos, o seu corpo fica mais eficiente porque você mantém a glicose estável. E o seu corpo consegue produzir energia sem você ingerir nenhum alimento. O seu corpo consegue acessar as reservinhas que você tem e produzir energia. O seu fígado consegue produzir glicose sem você ingerir carboidratos. Então, olha, o seu corpo, ele sabe como se virar, mas você precisa dar os estímulos certos. Não é fazer jejum de qualquer jeito. Não é fazer jejum e depois ir lá e comer um monte de besteira. Ah, eu tô em jejum e tá tudo certo. Não, precisa ter qualidade também. Para finalizar o nosso vídeo, o jejum não é obrigatório. O jejum não é para todo mundo e precisa ter acompanhamento para saber qual que é o melhor método para você. Mas você já pode começar com um jejum de 12 horas. Esse qualquer pessoa pode fazer e você vai ter diversos benefícios no seu metabolismo. Não precisa tirar nenhuma refeição, mas se você jantou às 8, é comer às 8 no outro dia. É você dar esse espaço para o seu corpo. Ele precisa disso para se renovar, para se reparar. E se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, que tem vídeo toda semana. E eu me chamo Maria Eduarda, eu sou nutricionista e vou estar te acompanhando até você chegar à sua melhor versão.